Olá, gente. A gente não pode esquecer por que a gente criou essa comissão cidadã de inquérito, tá certo? Ela começou graças à instabilidade política que aconteceu a partir de 2022, das eleições de 2022, tá certo? Então nós estamos há 2 anos, praticamente, quase 2 anos, enfrentando essa questão, tá certo? E tem uma fala do Lula que me despertou para isso, numa entrevista, numa coletiva que ele deu, quer dizer, numa reunião com os ministros dele. E, e é porque eu acho importante a gente falar disso agora, porque não custa nada que, quando começar o período de campanha eleitoral, nós vamos começar a ter essa turbulência de novo, tá certo? Então é importante que a gente tome cuidado e preste atenção, né, no objetivo principal da Comissão Cidadã de Inquérito. A gente abordou vários temas, do 8 de janeiro, né, da tragédia no Rio Grande do Sul, questão da BIM, de várias coisas, tá certo? Porque é aquela coisa, né? Escândalo em cima de escândalo, informação em cima de informação, camada em cima de camada, e o mais importante, que é o objetivo dessa comissão, e os membros me cobram isso, né? É justamente abordar o assunto sobre o processo eleitoral, processo de segurança eleitoral. Então, essa fala do Lula me despertou para isso, dizendo que a gente tem que retomar esse debate aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. Preste atenção nessa fala dele. Eu duvido que tenha um brasileiro mais otimista do que eu com relação ao Brasil. Duvido. Eu quero que vocês saibam que eu acredito. Eu falo para a Haddad, se de vez em quando, Haddad, se fica tranquilo, que se tudo der errado vai dar certo. Eu falo para o Haddad para ele ficar tranquilo, porque se tudo der errado, ainda vai dar certo. O que você entende por quê? Se tudo der errado, ainda vai dar certo. E aí você pode pegar esse histórico, né, do primeiro governo do Lula, quando ele foi presidente, que veio a história do mensalão, e foi aquele escândalo todo que tomou conta do governo. Aí o pessoal falou, bem, agora nós vamos trocar de governo, nós vamos eleger um outro governo, porque esse aí está complicado. O que aconteceu? Ganhou o Lula de novo, tá certo? E aí vem os escândalos do Petrolão. Quem ganhou de novo? O Lula de novo, tá certo? Veio os escândalos da Lava Jato e a Dilma concorrendo, PT. Quem ganhou de novo? O PT, com Lula e Dilma. Veio mais escândalo e aquela coisa toda e papapá. Não vai poder, não vai ser dessa vez. O maior escândalo da história de corrupção. O que aconteceu? Dilma de novo. Vem o Lula preso, né, com o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Aí tira ele da cadeia e o homem vira presidente. Ou seja, mesmo que tudo dê errado, ainda vai dar certo. O que significa isso, no meu modo de entender? Que o homem tem as manhas do processo eleitoral, tá certo? E hoje, mais importante a gente debater sobre isso, por quê? Porque ele ampliou esse leque de apoios, né, que conhece essas manhas, e aí traz para ele mais um reforço. E aí você viu ele do lado do Alckmin, do qual ele derrotou 3 vezes, né, 2 vezes no processo eleitoral, e agora o Alckmin se juntou a ele, falou, já que eu não posso ir contra, vou me juntar. Então juntou os dois no mesmo balaio, tá certo? Agora, o mais interessante disso tudo, e esse debate tem que ser o debate mais importante para o Brasil, a gente vê lá o que os americanos estão passando com isso, e o que nós passamos aqui em 2022, né, e corremos o risco de continuar passando por isso, é o seguinte: a urna eletrônica, se eu te contar para você uma coisa, você não vai acreditar. Ela foi ideia de um juiz eleitoral. Um juiz, um cabeça de bagre, que cismou, entendeu?
Ah, não, vamos fazer uma urna eletrônica. Vamos fazer voto eletrônico. Vamos fazer voto numa maquininha, que é mais fácil do que do papel. Partiu dele. Sem consulta popular, sem consultar o Congresso. Entendeu? Então, a ideia... Eu até separei umas leituras aqui, ó. A ideia de urna eletrônica formou-se a partir de pesquisas realizadas pela Justiça Eleitoral. Entendeu? Até porque justiça eleitoral é uma coisa muito complicada de definir, tá certo? A gente tem justiça, né, que é a justiça básica. Agora, você tem o Código Eleitoral Brasileiro e não existe no Código Eleitoral Brasileiro nada que fale de urna eletrônica. Aliás, fala de cédula impressa. Então, não existe no ordenamento jurídico do Código Eleitoral Brasileiro a utilização da urna eletrônica. Então, a urna eletrônica foi uma imposição de um grupo de juízes que quis se meter a criar uma espécie de modernização para votação, tá certo? E vou até dar o nome do sujeito aqui, ó, chama Carlos Prudêncio. É considerado o inventor da urna eletrônica. Ele a criou quando trabalhava como juiz eleitoral. O primeiro teste se deu nas eleições de 1982, em Joaçaba, mas foi testada em larga escala nas eleições de 1988 no município de Brusque. Até que, em 1989, realizou-se a primeira votação eletrônica válida na cidade de Brusque, Santa Catarina, com um sistema desenvolvido por ele e seu irmão, Roberto Prudêncio. Ainda caiu, né, em família. Então, a urna eletrônica, como se concebe hoje, só foi desenvolvida em 1996 pelas empresas Unises, Omnetex e Microbase, e utilizada pela primeira vez nas eleições municipais do ano seguinte, inicialmente chamada de coletor eletrônico de voto. A partir das eleições municipais de 1996, em mais de 50 municípios brasileiros. Ou seja, isso foi colocando para a população brasileira de uma forma impositiva através de um setor da justiça eleitoral. Ou seja, uma coisa que deveria ter passado pelo crivo do Congresso, para poder dizer, olha, a partir de tal data vão criar uma lei em que as votações serão através de urna eletrônica. Tá certo? Vai ser esse o processo. Aí vamos discutir o Código Eleitoral e vamos incluir isso no Código Eleitoral. Não, isso não aconteceu. Então, o que aconteceu foi, aos pouquinhos, eles foram criando essas urnas e impondo para a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira aceitou isso passivamente. Então, isso é muito grave, entendeu? Porque quando a sociedade resolve discutir o processo eleitoral e dizer que urna eletrônica não é aquilo que a gente quer, aí vem a Suprema Corte e diz que é inconstitucional o voto impresso. Como é inconstitucional se na própria legislação do Código Eleitoral Brasileiro fala que o voto é impresso? Que não existe nada lá que é referente à urna eletrônica. Entendeu? Isso aí é a coisa mais séria que tem. E nós brasileiros, que estamos aí querendo fazer uma marcha pela liberdade, nós não temos liberdade nem de decidir como que a gente quer votar. Isso foi imposto, não passou pelo Congresso, não passou pelo crivo popular, não houve plebiscito, não houve nada. Isso foi imposto,
e continua sendo imposto. Então, o que é esse mecanismo que eles impuseram para a sociedade brasileira de forma arbitrária? Porque se não houve consulta popular, se não houve uma deliberação da vontade popular, isso é imposição, tá certo? E para mim, isso sim é inconstitucional. E nós brasileiros devíamos ter essa preocupação, né, de bater o pé com relação a isso. Então, aí, o que é a urna eletrônica dentro do conceito que eles falam? É um projeto básico, um componente principais, né, de uma eletrônica brasileira, que compõe a memória, né, que são 2 cartões de memória flash, né, um interno e outro externo, com os dados idênticos, onde está gravado o sistema operacional. Os programas aplicativos, os dados sobre os candidatos e onde os votos vão sendo gravados através de mecanismos de segurança e redundância, de forma a tentar dificultar desvio de votos e quebra de seu sigilo. Bem, isso é uma memória, certo? Aí tem um pendrive, que é uma outra parte dessa máquina, que é para gravar o resultado ao final da votação, também chamado de mídia de resultados, ou seja, o pendrive, né, é isso que você conhece. Aí a memória vai para o pendrive, você tira o pendrive, né, da máquina para transferir os dados para a central do TSE. Aí tem um módulo impressor, que é utilizado antes do início da votação para a impressão da zerésima e ao final da votação para a impressão do boletim de urna. Atualmente também são impressos o boletim de justificativa e boletim de identificação dos mesários. Então, tem sim uma impressora dentro dessa máquina, né, dessa urna, que faz uma impressãozinha. Tá. E tem o terminal do mesário. O terminal do mesário, que é uma máquina, né, que é uma interface que não fica dentro da urna eletrônica. Essa interface, quer dizer, uma outra maquininha, que também tem, né, memória, tem processador e tal, essa maquininha, ela fica na mesa do mesário. Essa maquininha tem um cabeamento que liga à urna eletrônica, tá certo? E através dessa maquininha, que é o terminal do mesário, é onde você faz a operação para a máquina. Todo o comando da urna, da máquina, da urna, né, fica nesse terminal. Então, esse terminal é o cérebro da urna eletrônica. Então, não é a urna eletrônica que mora o perigo, é nesse terminal, nesse cérebro, entendeu? Que fica fora da urna eletrônica. Ah, você quer testar a segurança da urna? Você vai lá e testa. Mas vai testar a segurança do terminal. E aí, o que é o terminal do mesário? Ou microterminal, que eles chamam. É um pequeno teclado numérico de 0 a 10, de 0 a 9, com leitor biométrico de impressão digital do eleitor, através do qual o mesário autoriza o eleitor a votar pela digitação do número do título de eleitor. É composto ainda pelas teclas confirma e corrige, por uma tecla LCD e por luzes de LED, que indicam o status da urna: liberado, aguarde e bateria interna. Atualmente existe o leitor de identificação biométrica, onde o eleitor deposita a sua digital para identificação e liberação da urna para o voto. Então, preste atenção. Depois tem o terminal do eleitor, né, que é a urna propriamente dita, composta por uma tecla LCD e um teclado numérico de 0 a 9,
com informação em braille, identificação da tecla número 5, que permite a localização das demais teclas, na cor preta elaborado na mesma disposição do telefone, através do qual o eleitor faz a sua escolha. Possui ainda as teclas branco, né, corrige e confirma. Então, meu amigo, o problema não está naquela caixa da urna eletrônica, está no terminal do mesário. Então, o cérebro é todo ali no terminal do mesário. E aí o mesário, né, digita nesse terminal o título de eleitor e pede a biometria do eleitor. O eleitor coloca o dedo e a biometria funciona. Ou não funciona. E quando não funciona, quem faz a liberação da urna é o próprio mesário, com a biometria dele. Ou seja, desde então, a partir de 2022, né, houve uma intensificação num programa chamado Mesário Voluntário, que faz com que as pessoas se cadastrem para ser mesário nas eleições propriamente ditas e trabalhar com esse terminal. E aí, aquilo que antes era desprezado pela população, ignorado, porque eu não quero trabalhar em dia de eleição, porque em dia de eleição é um feriado, eu vou lá, né, faço minha fezinha, vou para casa esperar o resultado, entendeu? Essa acomodação do brasileiro despertou o quê? Despertou que os oportunistas, sabendo do poder que tem o mesário ao ter esse cérebro da urna na sua mesa e ele comandar isso, ele tem acesso à segurança da urna eletrônica. A urna eletrônica fica vulnerável para ele. Ele abre e fecha a urna a hora que ele quiser e para qualquer pessoa votar, inclusive ele mesmo. Então, todos os testes de seguranças que foram feitos para dizer que a urna era segura, entendeu? Não levavam em consideração esse detalhe da biometria, tá certo? E aí é que mora o problema. E toda vez que eu faço perguntas, né, com a população do modo geral, né, sobre se as pessoas lembram como é que elas trabalham, o que acontece quando elas vão votar, se elas lembram, né, o procedimento de quando elas estão na urna, quando elas entram na sessão eleitoral, né, elas não lembram da questão digital, de colocar o dedo ali. Então, o que eu quero dizer para vocês? Meus brasileiros, meus amigos, membros da Comissão Cidadã de Inquérito, tudo o que fizeram a partir de 1998 para cá, as eleições, foi tirar do brasileiro o protagonismo de ser o agente que comanda a sua eleição, o seu processo de votação, tá certo? Então, tirou de você, brasileiro, né, o direito de exercer a sua democracia na sua plenitude, que é não só ter o direito de votar, mas ter o direito de acompanhar e de ajudar a processar o processo do voto, tá certo? Então, você não pode participar mais do processo do voto, você não pode contar o voto, tá certo? Você não pode mais saber quantas pessoas votaram ali em você naquele processo todo. Você não tem a capacidade de manipular, né, a contagem dos votos. Isso foi tirado de você. E aí, por exemplo, o que é uma zona eleitoral? Uma zona eleitoral é um determinado espaço dentro de um município. E ali os brasileiros são divididos em seções eleitorais. E essas seções eleitorais, onde os voluntários, os brasileiros voluntários, vão lá e se prontificam, né, a fazer essa coleta, né, do escrutínio do eleitor, né? Olha, vem cá, votam aqui. Então aqui tem uma sessão eleitoral, aqui tem a urna. As pessoas vão lá, votam naquela urna. Depois,
a sociedade ali mesmo, entendeu? Podia fazer o seguinte: vamos agora fazer a contagem dos votos. Quem votou aqui? Abre a urna. Olha, teve tantos votos para esse, tantos votos para aquele, tantos votos para aquele outro. Fecha o boletim. Essa aqui é a urna. Lacra, pronto, direitinho. Vamos mandar o resultado lá para a comarca, né? Para a zona eleitoral. E aí você tem ali a somatória dos votos. Naquela zona eleitoral tem tantos candidatos, tanto candidato foi votado ali e assim. Não, acabou isso. Então, você vota, o voto vai parar lá em Brasília, e aí um computador gerado por 3, 4 elementos vão dizer quem naquela comarca, naquela seção, né, ganhou o voto. Então, não existe uma comarca nacional, não existe uma comarca estadual. Não é a Justiça Eleitoral brasileira, né, responsável pela coleta do escrutínio universal, né? Quem é o responsável pela coleta do voto é a comunidade. São os brasileiros que têm que ser o protagonista do processo eleitoral. E não é uma meia dúzia de juízes. Isso tem que estar, né? Os brasileiros têm que se envolver nesse processo. Então, enquanto isso não acontece, cada vez mais vai distanciando do brasileiro a possibilidade dele participar do sufrágio universal como pessoa ativa. Ele vira apenas uma pessoa passiva, entendeu? E isso faz com que nós tenhamos essa distorção, né, que eu considero hoje uma das coisas mais graves que tem na nossa democracia, é ter que escutar um cara que foi eleito pela 3ª vez e ganhou 5 eleições no Brasil depois que criou a urna eletrônica. Entendeu? Falar essa abobrinha. Eu duvido que tenha um brasileiro mais otimista do que eu com relação ao Brasil. Duvido. Eu quero que vocês saibam que eu acredito. Eu falo para a Haddad, se de vez em quando, Haddad, se fica tranquilo, porque se tudo der errado, vai dar certo. Tá entendendo? Fique tranquilo que se tudo der errado, se a gente fizer um péssimo governo, não tem importância. Tudo vai dar certo. A gente ganha do mesmo jeito. É assim que a gente tem ganhado. Fazendo um péssimo governo, né, mesmo contra a vontade da maioria, a gente vai ganhar. Então, essa frase que vocês têm que guardar como um alerta, né, é o que eu estou falando aqui. Preste atenção de novo. Mais otimista do que eu com relação ao Brasil. Duvido. Eu quero que vocês saibam que eu acredito. Eu falo para a Haddad, se de vez em quando, Haddad, se fica tranquilo, porque se tudo der errado, vai dar certo. Se tudo der errado, vai dar certo. Então é o que eu falo para vocês. Não adianta vocês fazerem uma campanha para eleger o candidato de vocês, né? E falar, olha, se você fizer merda, nós não vamos votar em vocês, né? Se esse governo tiver uma baixa aceitação, nós vamos votar contra, vamos mudar o governo. Não. Não acontece assim no Brasil. Infelizmente, desde 2002, as coisas não acontecem assim no Brasil. Tá certo? Então tá bom. Esse é o vídeo 307 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. E eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, tá certo? Esse vídeo 307, né, tem essa obrigação de voltar a atenção para aquilo que é mais importante, trazer o voto impresso, para que nós brasileiros possamos participar do processo eleitoral. Democracia é participação na hora de votar e na hora de contar os votos. A hora de votar é importante, mas a hora de contar os votos é mais importante. E tirar isso do brasileiro, do cidadão, é
antidemocrático. Então, uma lei não existe que faça com que você seja obrigado a ter a urna eletrônica para votar. Então, toda manifestação pública deve ser sobre isso. Não existe no nosso ordenamento jurídico do Código Eleitoral Brasileiro uma lei que instituiu a urna eletrônica. Não existe no Congresso Nacional nenhuma lei que instituiu a urna eletrônica. Sim, nós temos no Código Eleitoral Brasileiro o voto impresso, a cédula. A cédula, ela existe no nosso código. Essa coisa de urna eletrônica foi uma invenção de um juiz do TSE, e isso foi vindo de lá para cá há mais de há quase 24 anos, há mais de 2 décadas, sendo imposto por uma junta de juízes, que não é eleito pelo povo, que não tem essa prerrogativa de dizer como que o eleitor deve votar e como que deve ser feito a apuração. A apuração é um escrutínio onde a sociedade vota e apura os votos. Tá ok? Então tá bom. Tá aqui nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Doe qualquer valor, tá certo, gente? É com esse valor que a gente vai mantendo esse projeto importante que é a CCI, para defender essa premissa, que é a mais importante de todas. Todas são importantes. Rio Grande do Sul é importante, entendeu? Então, se a gente não atentar para isso, a gente vai deixar que essa justiça eleitoral se engrandeça, né? Vire um monstro, e nós brasileiros ficamos submissos como se estivéssemos presos numa camisa de força sem poder reagir a isso, tá certo? Não, nós brasileiros temos que ter autonomia para votar e contar os votos que nós demos nas urnas. Então tá bom? Fique com Deus, que o manto de Nossa Senhora continue abençoando e protegendo todos vocês. Compartilhe, comente, tá certo? Eu sei que eles vão querer cercar esse vídeo, porque nós estamos falando uma coisa muito importante e que dói muito neles, tá certo? Porque essa turma não gosta, né, de eleições limpas. Mas nós que gostamos, não interessa quem que ganhe. O que interessa é que o processo seja seguro e que nós brasileiros temos a oportunidade de participar do princípio ao fim, não só ir lá e votar e ficar esperando o resultado. Um abraço.